Então, então a gente já tem, entrando aqui na aula 8, entramos no período do declínio do shogunato dos Tokugawas, ou do período Edo. Eu resolvi separar essa parte porque ainda tem muitas análises a ser feita, né? Eu trouxe uma ilustração estilo ukiyo-e da época, assim como até a anterior, esqueci de falar para vocês. A página principal inicial é a Grande Onda de Kanagawa, né, do Hokusai, é uma obra-prima da pintura ukiyo-e do século XVIII. E eu trouxe outra aqui, né, retratando até o período já de mudanças e também expressão da demanda de xilogravuras em madeira, né? Então são obras de arte desse período de Edo, né? E então o que a gente tem em meados do século XVIII, do século XIX, né? A gente tem um período de declínio, né, do estabelecimento, que vão se conjugar em inúmeros fatores, né? Isso vai remeter até algumas fatores antes do século XIX, né? Um é, primeiro, a prosperidade no campo agrícola, né? O crescimento da atividade comercial urbana, descontentamento dos samurais, junto com o isolamento imposto ao país que amarra a atividade mercantil comercial e também até com consequências sociais. E no final de tudo, temos a figura do tenor, né, do imperador, saindo das suas funções mais protocolares para ser aí um símbolo de uma restauração, que é chamada restauração Meiji. Então isso aqui, em suma, que veremos na aula de hoje. Vejam que eu tirei esse trecho aqui da página 126 do meu livro. Sempre indico o acompanhamento com esse meu livro, História do Japão, tá? O link está aí embaixo. Então, certamente um dos fatores mais agravantes do fins do século XVIII foi a situação decadente e marginal dos samurais, né, uma classe guerreira, especialmente aqueles de baixo escalão. Né, esses daí se encontravam já muito endividados, impedidos de se envolver em atividades remuneradas, né, lucrativas, e além da penúria, muitos estavam ociosos nos centros urbanos, né. As atividades militares eram muito pouco demandadas pela ordem e estabilidade que foi garantida pelo regime dos Tokugawas, né, o Bakufu. À margem do centro decisório também estavam aqueles senhores de latifundiários, daimyos, de terras mais marginais, de produtividade menor, portanto, né, os Tosano, que vai incluir aí domínios consideráveis, né, como na região de Satsuma, na região sul da ilha de Kyushu, a Shoshu, né, a região do extremo oeste da ilha de Honshu, a região de Tosa em Shikoku, né, tudo isso vão somar o descontentamento. E é engraçado, né, porque aí essa região é justamente uma região que permite uma ligação maior com a Península Coreana e o continente asiático. Então você percebe que aqui há demandas desses domínios para ter um maior revigoramento comercial de laços com o estrangeiro. Então, novamente, é uma demanda comercial de uma classe que está insatisfeita e próspera, né? Cada vez mais próspera. Então, todas as atividades eram banidas, né, oficialmente pelas autoridades em Edo. Havia então um descompasso claro entre esses mercadores, juntamente com a marginalização de seus domínios frente ao regime de Edo, né? E ainda mais outro fator em Japão vai ser a situação de crise nas primeiras décadas do século XIX, que são as crises agrícolas, né? Várias colheitas na década de 1830 resultou em fome, por exemplo, entre 1833 e 1837. Provocou uma doença, fome generalizada no campo, principalmente na parte mais pobre do Japão, a região nordeste. Os funcionários do Bakufu de Edo não conseguiram aliviar adequadamente esses efeitos, né? Houve um aumento grande de protestos e rebeliões entre as classes camponesas, e que uma delas, a mais notória, foi
inclusive liderado por um funcionário, que é o Heihachiro Oshio, né, que está retratado em Osaka no início nas primeiras décadas do século XIX. Bom, ao mesmo tempo que os líderes Tokugawa eles tinham diante de si essas crises populares, tinha o descontentamento das classes guerreiras e de senhores de domínios mais marginalizados, né? Observaram eles também com preocupação as vitórias dos ocidentais frente aos chineses, como aconteceu na Primeira Guerra do Ópio, né, de 1839 a 1842. Eles ficaram estupefatos com o fato de que um império de idade venerável caiu para bárbaros vindos do sul. Então eles constataram que essas novidades, se chegassem à costa japonesa, teria que haver aí uma renovação ou uma manobra política bastante delicada, para que não acontecesse o mesmo que aconteceu com o Império do Meio, né, o Império Chinês. É claro que eles estavam a par da tecnologia naval de armas dos ocidentais, né? Como eu falei em aulas anteriores, eles tinham os holandeses confinados em Teshima, Nagasaki, né? E eles já tinham deparado e tinham até se defendido de algumas incursões de russos vindos do norte, de Sakhalina, né? E chegando ali no extremo norte de Hokkaido, na década de 1790, por exemplo. Eles já confrontaram alguns britânicos, alguns náufragos, inclusive, nas décadas iniciais do século XIX, e já na década de 1840 já tinha uma perspectiva de que, eventualmente, um ocidental, até mesmo os Estados Unidos, que estavam envolvidos na atividade baleeira no Pacífico, junto com os japoneses, né, poderiam vir do Oceano Pacífico e mandar alguma delegação norte-americana em algum porto japonês. Então, eventualmente, em 1853, uma delegação endossada pelo governo dos Estados Unidos, sob comando do Commodore Matthew C. Perry, né, ele aporta na Baía de Edo com seus navios negros, né, barcos negros ou kurofune, né, que está retratado aqui no retrato da época. E Perry ele carregava algumas demandas do presidente dos Estados Unidos, o Millard Fillmore, de que exigir que o Japão concordasse em negociar e abrisse as relações diplomáticas permanentes. Então estamos aí em meados do século XIX, um período em que países ocidentais eles apresentam exigências, apresentam uma agressividade inédita. Isso vai marcar fundo a experiência japonesa. Porque os japoneses observam que, primeiro, vem a novidade depois de mais de 250 anos de reclusão. E eles observam os atos que eles agem em conjunto com relação aos outros países, como com relação à China, por exemplo, de agressão e de exigência. Então eles vão retrabalhar isso vai calar fundo na memória deles para que eles depois remanejam a sua política e passará também a ser agressor expansionista nos termos que os ocidentais fizeram ao longo do século XIX. Na vertente japonesa, isso vai se manifestar mais no final do século XIX e início do século XX. Então é importante a gente reter essa percepção, né? Então, quando o Perry ele faz essas demandas, o shogun na época, que era o Ieyasu Tokugawa, ele pediu para alguns meses para tentar considerar essas demandas, né? E alguns daimyos mais marginais, os daimyos Tosama, né, eles enxergaram uma oportunidade de mudança nesse sentido, né? Outros membros mais conservadores acharam que o shogun já apresentava sinais de incapacidade política diante da sua idade avançada e que não teria condições de lidar com essa nova ameaça estrangeira. E o Bakufu, ademais, ele vai mostrar claros sinais de fragilidade, né? Por exemplo, um dos principais conselheiros, o Orochu, né, do Bakufu, Masahiro Abe, ele foi se consultar com alguns daimyos sobre qual política adotar na ocasião. Primeiro, ignorando a autoridade do shogun e segundo, desgastando a autoridade dele frente a alguns daimyos descontentes. Então já temos sinais de fissuras claras no shogunato, né?
O Perry ele vai para Cantão e ele fala que vai voltar o ano seguinte. Ele volta com o maior número de navios na Baía de Edo. O Shogun Ieyasu já se encontrava doente e moribundo, né? E a questão de sua sucessão já estava claro no horizonte. Um dos conselheiros de Masahiro Abe, o Masayo Shihota, foi quem vai liderar essas negociações delicadas com os americanos. E os termos negociados no Tratado de Kanagawa de 1854, desculpa, vão dar amplas vantagens comerciais diplomáticas, não somente aos Estados Unidos, como aquelas outras potências ocidentais, respeitando o princípio da nação mais favorecida, de que você não pode estender uma cláusula para um sem que os outros consigam os mesmos direitos. Então isso exclui a Rússia, a Grã-Bretanha, a França, a Alemanha, a Portugal, a Espanha e por assim vai. Eu trouxe aqui o Tratado de Kanagawa assinado. Isso aqui também tem um retrato do Perry e um dos seus conselheiros na ótica japonesa. Eu esqueci só de mostrar aqui uma pintura da época da segunda vinda dos barcos negros de Perry na Baía de Edo, em 1854. Então, esse tratado resulta, primeiro, o Tratado de Kanagawa, de que, para os americanos, há o direito de residência de um cônsul americano no Japão, né? No porto de Shimoda, Townsend Harris ele começa a residir ali. E tratados semelhantes vão ser firmados com outros países, né, nos anos seguintes, e que isso então vai relegar o Japão a um status, tal como a China, na época, a uma semicolônia. Isso foi humilhante, foi devastador para o sistema japonês, a sociedade, o sistema político japonês. Então isso foi considerado a última gota do shogunato do Tokugawa, né? Muitos enxergaram uma necessidade de renovação política e social. A maioria apoiou o slogan desses partidários visando uma restauração tal como a restauração de Kenmu, do imperador Go-Daigo, do século XIV, pedindo a volta do imperador na voz política, no cenário político. Então é uma restauração pautada até no passado, mas com um teor conservador. Então isso é resumido no slogan Sono Joy, né? Reverenciemos o imperador, e a segunda parte era expulsemos os bárbaros, que vai pedir a unidade do domínio imperial, né? E se opondo a maiores intrusões estrangeiras. Então foram elaborados planos para a derrubada do shogunato dos Tokugawas, né? Alguns ofensivas de jovens samurais rebeldes começaram a acontecer, principalmente nos domínios Tosama, né? Mais marginais, provocando vários incidentes internacionais, né? O mais grave deles provocou inclusive o bombardeio de Satsuma e a Choshu por forças navais ocidentais. Eu tenho aqui uma figura, inclusive, de Satsuma, da rebelião de Satsuma e de outras regiões orientais, frente a essa presença dos ocidentais e também contra o governo do shogunato. Isso aqui, à época, era já o Shogun Iemoshi. O Iemoshi ele compõe esse cenário de indecisão, né? Ele não sabe como agir para expulsar os bárbaros. O imperador Komei também apresenta sinais de vacilo, né? Ele não sabe como agir e a quem apoiar, né? E eventualmente isso vai agravar a situação mais ainda, pois o próprio Shogun, o Iemoshi, ele tinha um prazo de até 29 de junho de 1863 de expulsar os bárbaros das terras japonesas, o que ele não faz. Isso vai agravar ainda mais a situação e satisfação contra o Bakufu, né, de restauração imperial. Alguns samurais, por exemplo, esses de Satsuma, vão se mobilizar com armas de fogo e atiram contra o navio dos Estados Unidos da América. Houve retaliação ocidental, gerando ainda mais revoltas, como que aconteceu no domínio de Shoshu, no Estreito de Shimonoseki. Em 1864, as forças anti-Bakufu vão se unir pelo país, a partir dos rebeldes de Shoshu e Satsuma, entre outros,
formam um exército de milícias, de samurais, marcham e tomam o controle de Kyoto e libertam, né, entre aspas, o imperador do controle do Bakufu. Então nisso já temos uma articulação já ampliada de insatisfações contra o shogunato dos Tokugawas, né? Um nobre da corte ligado a Shoshu, o Tomomi Iwakura, ele vai conseguir um apelo do imperador para a abolição do shogunato. Então, 3 de janeiro de 1868, encorajados com esses eventos, os rebeldes eles ocupam um palácio imperial em Kyoto e proclamam a restauração imperial. As forças de oposição e defensores do shogunato ainda vão existir por alguns meses. Isso vai resultar numa guerra que é chamada a Guerra Boshin, né? E inclusive o shogunato dos Tokugawas tinha um apoio inclusive de treinamento de armas dos franceses, né? Esse aqui é o último dos shoguns à época, Yoshinobu, né? E essa Guerra Boshin vai perdurar, minando completamente já a situação do shogunato, né, eventualmente. E o último dos Tokugawas, Yoshinobu, vai acabar se rendendo nessa declaração em abril de 1868. E ele se retira para Shizuoka, onde ele se aposenta. Bom, o que temos que considerar já antes da ascensão de um novo imperador, Mutsuhito, depois vai ser chamado como regente iluminado, o Meiji, né? Primeiro, há necessidade do Japão de se reformar. Então, as ameaças estrangeiras elas vêm, né? Elas estão evidentes, elas apresentam agressões que as autoridades japonesas têm que contornar, né? Elas sabem o que aconteceu com relação à China na Primeira Guerra do Ópio, eles sabem da diferença tecnológica e eles já começam a propor uma necessidade de reformar também a estrutura produtiva. A bem da verdade é que os principais descontentes são justamente aqueles que não eram ligados a classes favorecidas do sistema do Bakufu tradicional. Ou seja, eram famílias de mercadores, comerciantes e militares que tinham propostas renovadoras e não ligados à tradição. Então temos aí já uma vontade, uma classe que quer reforma produtiva, a reforma tecnológica, mas não abolindo o sistema de lealdade ao imperador. Então, no sentido político ideológico, eles voltam para o passado, nas restaurações anteriores, como a de Kenmu, ou aquela anterior do século IX do imperador Daigo, e buscam de novo um jovem imperador que está no trono, depois do seu pai abdicar, que vai ser o jovem Mutsuhito. Em 1868, Mutsuhito ele ascende ao trono do Crisântemo e é então declarado o fim do regime do shogunato dos Tokugawas. E é isso que a gente vai ver nas próximas aulas.